Fala galera, hoje é dia de Guerra Civil. Guerra Civil é uma história lançada pela Marvel no finalzinho de 2006 e começo de 2007. Nessa época abrangeu praticamente todo o universo da Marvel, fez parte de quase todas as histórias mensais de todos os heróis da Marvel, que foram caminhando rumo até chegar ao evento principal, que é a Guerra Civil. A Guerra Civil acontece depois de alguns outros acontecimentos, de alguns outros HQs, que são Vingadores A Queda, Dinastia M, Dizimação e as Guerras Secretas. Todos esses HQs, se vocês quiserem, mais pra frente eu faço um vídeo sobre elas também. Só deixa nos comentários aí. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês para ler o HQ em formato digital. Só que nesse link tem toda a história do que levou até a Guerra Civil, do que aconteceu durante a Guerra Civil, quais foram as consequências de alguns atos e o que aconteceu depois da Guerra Civil. Eu tenho aqui o encadernado de luxo da Panini. Esse encadernado já está esgotado. A Panini prometeu que ele vai ser relançado. Eu encontrei esse encadernado no site da Amazon brasileira. Vou deixar o link aqui embaixo. Na época que eu gravei esse vídeo, ainda tinha disponível. Tem também esse outro encadernado da Salvat, da coleção da Salvat. Ele tem exatamente a mesma história desse encadernado aqui. A única diferença é que esse daqui tem alguns extras a mais, algumas imagens de capa, capa variante, esse tipo de coisa. E nesse daqui é basicamente a história e só. Mas vale a pena também, é uma solução mais barata, mais acessível, é mais fácil você achar esse encadernado aqui do que o outro. Tem também esse livro da Guerra Civil, foi escrito pelo Stuart Moore, e esse livro ele é a história da Guerra Civil contada como se fosse um livro mesmo, uma novela. Eu não li ainda esse livro, mas eu vi algumas resenhas falando que ele é muito bom. Ele expande bastante o universo da história do HQ. Resumindo a história, a Guerra Civil é: o governo dos Estados Unidos quer registrar os heróis e o Tony Stark fica do lado do governo para fazer esse registro, só que do outro lado o Capitão América fica contra esse registro, ele fica contra o governo. Uma coisa que é muito legal desse HQ é você ver essa atitude do Capitão América de ir contra o governo, porque o Capitão América sempre foi taxado como o cãozinho dos Estados Unidos, o queridinho, e nessa história não, nessa história o governo caça ele acaba se tornando o foragido da justiça. Então vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Para você que leu ou que vai ler só essa história da Guerra Civil, a história principal, você tem que saber algumas coisinhas antes. Por exemplo, por que o Hulk não participa da Guerra Civil? Por que o Thor também não participa? E quem são os Illuminates do universo da Marvel? Resumindo, basicamente, os Illuminates é um grupo de alguns heróis do universo da Marvel, que é o Homem de Ferro, o Dr. Xavier, Pantera Negra, Namor, o Raio Negro e o Doutor Estranho. O Tony Stark convoca esse grupo dos Illuminates para apresentar a proposta de registro que já está em andamento aí no governo para registrar todos os heróis. O Tony Stark então convoca essa reunião e ele fala que o Hulk é uma peça muito poderosa para ser deixada nessa guerra que ele sabe que vai acontecer por causa desse registro. Então eles decidem pegar o Hulk e mandar para uma missão espacial que na verdade é um truque para mandar ele para fora da Terra, para que nada aconteça de tão desastroso. O Hulk acabou de destruir Las Vegas e eles não querem que nada disso se repita durante a guerra ou qualquer coisa que possa vir a acontecer. Nesse arco que o Hulk vai para fora do planeta, acontece a saga do planeta Hulk, que é um outro HQ. E enquanto isso o Thor tá batalhando no Ragnarok, em Asgard, que é como se fosse o apocalipse de Asgard lá do mundo deles. Começando a história então, existe um grupo aí de heróis adolescentes que querem se aparecer. Eles têm um programa de reality show aí de heróis. Eles encontram em uma casa alguns vilões aí. E para tentar ganhar audiência nesse programa, eles vão para invadir
essa casa para tentar capturar esses vilões aí. Eles falam que vai ser legal para aumentar a audiência, para salvar o programa. E eles vão por conta própria, já que são 4 contra 4. Só que esse ataque dá muito errado. Eles são vistos antes de fazer o ataque. E aí começa uma batalha entre os 4 ali. E tem um dos vilões, que é o Nitro, que ele tem o poder de explodir, de se explodir. Consequentemente explodir as coisas que estão perto dele. No meio da fuga, o Nitro se explode e acaba explodindo mais de 6 quarteirões. E uma dessas partes da explosão era uma escola de crianças. E ele acaba matando muita gente nessa explosão. Ele acaba matando crianças, idosos, famílias. Depois dessa tragédia aí, os Vingadores se juntam aí com o Quarteto Fantástico, que sobrou dos X-Men também, para ajudar no salvamento aí dos sobreviventes. Só que essas mortes foram o limite do governo de aguentar esses heróis aí, destruindo coisas, matando gente sem querer. Inclusive, uma das mães de uma dessas crianças que estavam na escola, ela chega lá na saída da igreja que eles estão fazendo a missa para os mortos, cospe na cara do Tony Stark falando que ela era mãe de uma das crianças e que a culpa é deles, a culpa é dos heróis, que eles não têm consequência dos atos que eles têm e que todo esse tipo de destruição é sempre por culpa deles. Isso deixa um atrito entre a população, o governo aí e os heróis, o que acaba gerando uma lei de registro dos heróis, onde o herói tem que colocar lá seus dados e tudo mais, e o governo vai criar um banco de dados aí com todos os heróis cadastrados, e os que não quiserem ser cadastrados, eles vão virar fugitivos do governo. Então essa história aí que o Tony Stark já estava meio que sabendo, por causa desse problema que aconteceu da explosão, foi a gota d'água e agora realmente isso vai acontecer. Depois disso tem uma cena que o Tocha Humana, ele vai tentar entrar numa boate lá e as pessoas na fila reconhecem que ele é o Tocha Humana, que ele é um herói. E por causa dessa treta aí que está acontecendo, a população se volta contra ele e começa a bater nele. Até um ponto que Tocha Humana acaba indo pro hospital, todo arrebentado. E o Senhor Fantástico, ele acaba repensando essa história aí dos heróis. E ele acaba achando que também é uma boa saída esse lance de registro. E ele se junta aí com o Tony Stark para tentar fazer esse registro acontecer de verdade. É convocado então uma reunião com todos os heróis no edifício Baxter. E nessa reunião você já vê algumas tensões aí, alguns conflitos de alguns heróis que são a favor do registro e outros que não são a favor do registro. A Maria Hill, que é a chefe da SHIELD, ela convoca o Capitão América lá para uma reunião para tentar passar o Capitão América pro lado deles, pro lado do governo. Só que o Capitão América é totalmente contra essa ideia e ele não quer esse registro dos heróis. Ele não quer que os heróis sejam um funcionário do governo. Só que por causa disso, a Maria Hill então se volta contra o Capitão América e pede para os soldados atacarem ele. O Capitão América então consegue fugir, só que ele se torna um foragido. Com o Capitão América agora escondido, ele começa a recrutar alguns heróis aí pro lado dele, e eles conseguem um lugar para se esconder que foi cedido pelo Nick Fury, para poder juntar esses refugiados aí que estão sendo caçados pelo governo. A partir desse momento então passa a vigorar a lei do registro dos heróis. Enquanto isso, o Senhor Fantástico lá, o Reed Richards, ele trabalha no projeto do Tony Stark junto com o Hank Pym, e o projeto se chama 42, que se trata de uma super prisão aí. Os que vão contra esse registro serão presos nesse lugar. Nessa época, o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele é praticamente um funcionário do Tony Stark. Então, o Tony Stark consegue convencer o Homem-Aranha a revelar sua identidade numa transmissão ao vivo para todo mundo. E essa é uma das cenas mais importantes do HQ, que é quando o Homem-Aranha vai lá em público, na frente de um monte de câmeras, de repórteres, e ele tira a máscara e fala: "Meu nome é Peter Parker e eu sou o Homem-Aranha desde os 15 anos de idade." A equipe do Capitão América então, que é chamada de Vingadores Secretos, que tem algumas pessoas feridas aí numa explosão que aconteceu numa fábrica, e eles vão lá para tentar averiguar, para tentar ver o que aconteceu. Só que a hora que eles chegam lá, eles descobrem que na verdade eles caíram numa emboscada que foi feita pela equipe do Tony Stark. Quando as duas equipes se encontram, então o Tony Stark começa a tentar conversar com o Capitão América para que ele se entregue, para que ele faça o registro, para que não aconteça coisa pior. Só que o Capitão América se recusa, e aí começa uma batalha entre os dois lados. No meio dessa batalha, o Thor aparece.
Ah, mas espera aí, você não falou que o Thor não tava nessa história? O Thor, na verdade, ele não tá nessa história. Quem aparece é um clone que foi feito a mando do Tony Stark junto com o Hank Pym a partir do DNA do Thor de verdade. Só que no meio dessa batalha, esse Thor, ele é tão poderoso como o Thor original, mas ele não tem a consciência do Thor original. Então ele não tem esse senso de bondade que o outro tinha, esse senso de não matar as pessoas. Então esse clone acaba matando o Golias. E nesse momento então, todo mundo fica espantado. Eles não esperavam por isso. A guerra tá acontecendo, todo mundo tá lutando, um lado contra o outro. Eles eram amigos, agora estão lutando um contra o outro. Mas matar um cara que era seu amigo, isso chegou tipo ao extremo que afetou todo mundo que tá nessa batalha. Tanto que depois que isso acontece, a Susan Storm, que é a Mulher Invisível, ela faz um campo de força e com a ajuda dela então, os Vingadores Secretos aí, eles conseguem escapar do campo de batalha. E agora todos os heróis começam a se questionar se o que eles estão fazendo tá certo. Independente do lado que eles estão, eles começam a se questionar se é isso mesmo que era para ter acontecido. Por que tanta guerra? Por que tanta batalha? E isso afetou muito o Homem-Aranha. Ele fica muito abalado com isso. E ele começa a ir em contra o Tony Stark. Só que no meio dessa conversa aí, que não foi muito amigável, eles acabam tendo uma luta. E o Homem-Aranha consegue escapar. Enquanto isso, o Tocha Humana e a Mulher Invisível, eles acabam se rebelando contra esse lado aí, e eles passam pro lado do Capitão América. É revelado então que o Tony Stark tem uma outra iniciativa para capturar os Vingadores Secretos, que são os novos Thunderbolts, que consiste numa equipe de vilões que agora trabalha para o governo para capturar os heróis que são os foragidos da história agora. Só que 2 desses vilões dos novos Thunderbolts são mandados atrás do Homem-Aranha para capturar ele também, já que agora ele se rebelou contra o governo, então ele também é um foragido. Só que o problema é que eles são vilões. Eles encontram o Homem-Aranha, só que eles começam a brigar e quase a matar o Homem-Aranha. Nesse momento então, quem chega para salvar o Homem-Aranha é o Justiceiro. E ele acaba matando esses 2 vilões aí. Nesse momento então, o Justiceiro aparece no quartel do Capitão América com o Peter Parker nos braços, ensanguentado, quase morto, pedindo por um médico para salvar a vida dele. A partir daí então, com a ajuda do Justiceiro, eles conseguem invadir o edifício Baxter para conseguir a planta dessa prisão aí da Zona Negativa. Ele consegue e volta com a planta, só que nesse momento aparecem 2 vilões no quartel-general do Capitão América aí, falando que já que o Tony Stark tem os vilões do lado dele, eles querem fazer parte da equipe do Capitão América. Só que nessa hora, o Justiceiro não tá nem aí e dá um tiro na cabeça de cada um e mata eles. Por causa disso, o Capitão América, mesmo todo machucado, ele se levanta e começa a surrar o Justiceiro, porque ele não deveria ter feito isso. O Capitão América é totalmente contra matar alguma outra pessoa. Só que o Justiceiro não revida, não levanta um dedo contra o Capitão América. E ele é questionado por que ele não tá revidando. E o Justiceiro fala que não, contra o Capitão não. Só que por causa disso, o Justiceiro então é banido da equipe. O Pantera Negra e a Tempestade, que é a esposa dele, eles se unem aos Vingadores Secretos depois da morte do Golias, que o T'Challa fala que ele e o Golias eram muito amigos e ele deve isso ao amigo dele. Com a planta da prisão então, a equipe dos Vingadores Secretos vai até lá, só que eles são enfrentados pela equipe da Iniciativa, que é a equipe do Tony Stark. Nesse momento então começa a batalha final, só que a equipe do Tony Stark é muito mais forte, é muito maior do que a equipe do Capitão América. Só que aí eles conseguem soltar todos os prisioneiros que se juntam à equipe do Capitão América, equilibrando um pouco as coisas para a batalha. No meio dessa batalha, eles descobrem que na verdade isso já era um plano da equipe da Iniciativa para capturar a equipe do Capitão América. Então, com a ajuda do manto, eles conseguem se teletransportar para fora dessa prisão e a batalha agora acontece no meio da cidade. Nesse momento, até o Namor aparece para fazer parte da batalha, para evitar essa treta, essa guerra que está acontecendo. A guerra então continua no meio de toda essa briga. Todos os heróis lutando entre si, Quarteto Fantástico lutando entre si, todo mundo participando de uma guerra no meio da rua. Nisso, o Capitão América começa a lutar mano a mano com o Homem de Ferro, que teve
a armadura danificada pelo Visão. Nesse momento que o Capitão América tá quase ganhando, algumas pessoas, alguns civis aparecem e começam a segurar o Capitão América, pedindo para ele não fazer isso. Nesse momento então o Capitão América para e reflete que ele não está lutando por uma causa, ele não está lutando pela sociedade, ele está apenas lutando e ele não quer isso. Então ele para e ele se rende. E isso acaba fazendo com que todos os outros da equipe dele se rendam e eles acabam indo presos. Alguns conseguiram fugir, só que isso acaba virando uma outra história e depois do que aconteceu da Guerra Civil. No final do encadernado, o Tony Stark acaba explicando para aquela mãe da criança do começo da história o porquê a prisão se chama número 42. Ele fala que essa foi a 42ª ideia que eles tiveram depois da morte do filho dela para tentar melhorar a vida da população. E que ele espera que a paz se mantenha aí por um bom tempo. Isso é o final dessa história. Depois disso, tem algumas consequências. O que eu quero citar para vocês aqui, que para mim pelo menos é a consequência mais importante da Guerra Civil, que é a morte do Capitão América. Numa transferência do Capitão América para uma outra prisão da SHIELD, ele é baleado por um atirador misterioso, que acaba sendo revelado depois que é o Ossos Cruzados. E ele acaba tomando um outro tiro fatal pela Agente 13, que acabou sofrendo uma lavagem cerebral. Por questão disso, o Capitão América então morre. E no fim mostra então o Tony Stark aí no caixão do Capitão América, falando que com todas as consequências, com tudo que eles sofreram, a guerra não valeu a pena. Para mim, o desfecho da Guerra Civil é esse, é com a morte do Capitão América. Qual é a minha opinião sobre essa história? Para mim, é simplesmente um dos melhores HQs que eu já li, por toda a profundidade que acontece, por não ter essa de um vilão ou o herói. É um time contra outro e não tem certo ou errado. Se você parar para pensar, os dois lados têm razão e os dois lados também estão errados. Todo esse drama que acontece na vida deles é muito bem retratado nessa história. Vale muito a pena. Se você não conhece nada sobre a história dos heróis, se você não conhece nada sobre os HQs da Marvel, o que aconteceu até aqui, o que aconteceu depois ou durante, não tem problema, você consegue ler essa história e entender ela do começo até o final. Você só não vai ter algumas informações a mais dessa história, mas nada que vai comprometer a sua leitura. Então você pode ler tranquilamente só esse encadernado, sem ter que ler as histórias paralelas. No ano que vem aí, 2016, vai ser lançado o filme da Guerra Civil, mas não vai esperando para assistir um filme que vai retratar 100% essa história. Um filme que vai mostrar exatamente como aconteceu no HQ. Isso não vai acontecer. O filme, ele é baseado nessa história. Ele pega a ideia principal da história, das duas equipes, herói contra herói. Ele pega essa trama, se baseia nisso e faz uma história diferente. Se você já leu Guerra Civil, ou se você vai ler antes ou depois do filme, não queira comparar as histórias. Não vai achando que, porque esse herói estava de um lado e no filme agora ele está de outro. Ou cadê o fulano? Cadê o ciclano? Os universos do filme não podem ser comparados com o universo dos HQs. Isso serve não só para essa história da Guerra Civil, como para qualquer outro filme de herói. Ele apenas é baseado nas histórias. Bom galera, então é isso. Deixa seu gostei aqui embaixo em algum lugar do vídeo aqui. Se inscreve no canal, que isso ajuda muito. Compartilha nas suas redes sociais se você gostou. Se você não gostou, deixa nos comentários. Deixa suas sugestões para melhoria aí do canal e de próximos assuntos, de outras histórias que você gostaria de ver sendo contadas aqui no canal. Valeu, obrigado e até mais.